Perdão. Então, vou começar outra vez. O professor Jorge possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado em Ciências pelo Instituto Militar de Engenharia IME. Atualmente é professor associado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, onde desenvolve trabalhos nas áreas de ensino de ciências, Química, junto ao curso de licenciatura em Química. Também integra o corpo docente dos programas de pós-graduação em ensino de ciências do Instituto Federal do Rio de Janeiro e do programa de pós-graduação em ensino de ciências da natureza da Universidade Federal Fluminense. A sua produção acadêmica se concentra principalmente em temas sobre ensino de química e ciências, desde a educação básica ao ensino superior, tendo enfoques em CTS, práticas de ensino, produção de materiais educativos e relações entre ensino, aprendizagem e pesquisa. Atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Química, mandato até 2021. É líder do grupo de pesquisa Rotas Metodológicas para o Ensino de Ciências, ROMEC, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O professor possui extensa produção científica com livros, contribuições em capítulos e artigos publicados. Lembrando a todos os que acompanham pelo YouTube que as dúvidas e perguntas deverão ser colocadas no chat e as faremos somente no final. Professor Jorge, boa noite. Agora eu passo a palavra para o senhor. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Ok. Bem, sim. Professora Sônia, agradeço suas palavras de apresentação e me sinto muito honrado em ter sido convidado, né, pela organização do SINDACB para poder estar nesse momento agora, remoto, né, podermos estar nessa interlocução. É claro que gostaríamos que pudéssemos todos estar presentes, mas o que temos nesse momento é essa reflexão em cima da pandemia. Então, estamos aqui tentando fazer com que nossas atividades elas continuem, e desde ontem eu tenho acompanhado as apresentações e parabenizo, né, esse evento, e fico feliz de estar aqui, poder, né, de alguma forma, contribuir aí nesse pequeno espaço de tempo que teremos para conversar. E aí eu queria saber, né, se a gente pode agora fazer a apresentação. A palavra fica comigo. Sim, professor, pode começar a dar início à sua apresentação, com muito prazer. Ok, eu peço que, se tivermos algum problema na parte técnica, que vocês possam me ajudar, porque sempre é novidade, né, nesse momento de estarmos nessas atividades remotas. Vocês conseguem ver aí a apresentação do slide em tela cheia? Tudo bem? Bem, então, como foi apresentado, né, meu nome é Jorge Messeder, e eu estou como professor, na verdade sou professor do Instituto Federal, no campus de Nilópolis, no Rio de Janeiro, Instituto Federal do Rio de Janeiro, e onde eu sou coordenador, estou como coordenador do curso de licenciatura em Química e também sou docente do PROPEC, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, onde nós temos os cursos de mestrado e doutorado profissional. Também sou professor credenciado do Programa, né, de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal Fluminense e estou como vice-presidente da Associação Brasileira de Química. Trago essas logos, né, dessas instituições porque, ao longo da minha fala, elas se farão presentes, então acho que é importante que a gente mostre, né, de onde nós estamos falando. Tudo bem, eu coloquei o título da nossa fala aqui, Possíveis Relações entre Ensino, Pesquisa e Aprendizagem. Após enviar a própria súmula da minha fala, eu verifiquei que uma fala muito extensa, na verdade, né? Se nós formos falar só sobre ensino, pesquisa e aprendizagem, nós ficaríamos aqui durante muito tempo e não daríamos conta de tantas informações, de tanta troca, né? Trocas de
de informações que a gente tem sobre o tema. Então, eu tentei separar a minha fala em alguns momentos. E um dos primeiros momentos é nós questionarmos como é que a química escolar ela se encontra como currículos. Na verdade, quando eu falo química escolar, eu posso substituir a palavra química e colocar ali ciências. Nós sabemos que muitos aqui que estão nos assistindo estão fazendo cursos de licenciatura, ou mesmo aqueles que fazem um curso de bacharelado em química, ou em biologia, ou química industrial, até mesmo engenharia química, após as pós-graduações, faz um curso de mestrado, faz um curso de doutorado, e muitas das vezes vocês vão estar diante de uma sala de aula como professores universitários. Então, é muito importante, hoje em dia, principalmente, os concursos públicos têm privilegiado, né, ou melhor, têm dado essa atenção para que nós tenhamos também cursos de licenciatura. Mas quando nós estamos diante, né, desses cursos, e muitas das vezes nós fugimos, não temos muita informação acerca de disciplinas, por exemplo, da área de ensino, e nós nos encontramos diante de uma sala de aula no curso superior, onde nós estamos ali como professores formadores. Então, é importante, em qualquer área do conhecimento, que nós também possamos atentar um pouco para as relações de ensino. E hoje nós devemos verificar como é que a química, na verdade, se encontra diante dos currículos. E aí eu trago, né, essa relação de ensino-aprendizagem de química, particularmente, trazendo a fala de um grande amigo meu, que muitos que trabalham na área da educação, na área de ensino, conhecem, que é o professor Ático Chassot. E lá na década de 90, Chassot falou o seguinte no seu livro, A Educação no Ensino de Química, ele traz que o ensino de química deve ser um facilitador da leitura do mundo. Ensina-se química, então, para permitir que o cidadão possa interagir melhor com o mundo. E nesse ensino, né, nessa proposta de que nós devemos ter um ensino de química, um ensino de ciências mais articulado com o social do aluno, é que a minha fala, na verdade, não só a minha fala, mas toda a minha trajetória profissional ao longo desses anos na área de ensino, perpassa, ou seja, trabalhar com uma química que seja útil de fato para esse estudante que nós encontramos. Seja uma criança lá no fundamental, ou mesmo um professor, um adulto lá num curso de pós-graduação. Pois bem, então nós temos aí situações do ensino de química, ciências, que eu coloquei, entraves e novas, interrogação, novas tendências. Será que realmente são novas tendências? Será que nós temos entraves que são antigos e tendências também que nos vamos dizer assim, que nos acompanham durante muitos anos nessa luta em busca de um ensino de qualidade? Pois bem, se nós falarmos da abordagem do conhecimento científico, é importante que nós tenhamos essa relação de trazer o conhecimento científico, associá-los aos seus impactos, né, tecnológicos diante da sociedade. É importante que o aluno entenda, na verdade, a ciência e a tecnologia que rodeiam, né? A ciência e a tecnologia que estão rodeando esse aluno. E, ao mesmo tempo, se nós formos olhar o ensino tradicional de química, ciências, ainda temos, infelizmente, um ensino de química que se baseia em reprodução mecânica de respostas fechadas, aplicação de fórmulas, nomenclaturas, definições. Eu sempre trago, né, nas minhas aulas o seguinte, que quando um pai, uma mãe, ele começa a preparar o estudante para o ensino de química, ele já começa a fazer vamos dizer assim, uma reserva, né, quando ele sai lá do fundamental e entra no ensino médio, uma reserva financeira para pagar um explicador de química, porque o estudante já chega dentro do ensino médio com aquele estigma de que saber química ou aprender química é algo extremamente difícil, né? Muitas das vezes a própria família, os colegas, vão passando para ele essa situação de que a química vai ser uma disciplina que vai reprová-lo ao longo da vida. Pois bem, temos também, né, uma situação de que, nas novas diretrizes, né, nas novas propostas de currículo de química, que nós temos aí um caráter investigativo das atividades experimentais. E, na verdade, isso eu coloco como algo que não é novo. Falar de um ensino investigativo já vem desde lá do final, né, do século XIX, como muitos pesquisadores já diziam, a importância de nós compreendermos a investigação,
além da sala de aula. Então, cobrarmos, né, de uma nova situação curricular para química ou ciências, que a gente precisa de um caráter investigativo nas nossas atividades experimentais. E ao professor, que é importante que ele auxilie o educando, fazendo com que haja realmente interlocuções, né, interrelações entre os saberes teóricos e os saberes práticos, é algo que vem sendo cobrado ao longo de muitos anos. Por isso que eu coloquei que não é nada novo, né, não é um entrave novo, não é uma proposta nova, mas que nós sempre esbarramos nesse tipo de cobrança quando falamos de um ensino de química que possa ser voltado para a atualidade. Pois bem, e nessa busca, né, de trazermos aí um ensino de química mais atual, eu trago aqui um exemplo que é bem comum, aqueles que estão nos ouvindo aqui, com certeza já esbarraram nessa situação, aqueles que são professores ou até mesmo estagiários, que nós temos ali, né, uma das primeiras, dos primeiros conteúdos que a gente tem que abordar nas aulas de ciências, no 9º ano, ou até mesmo no ensino médio, falar de modelo atômico. Então, o professor de química ele já fica preocupado, porque ele, em algum momento das aulas iniciais, principalmente da ciência química, ele vai ter que trabalhar modelos atômicos. E aí a gente sabe que, para trabalhar esse tipo de temática, a experimentação nem sempre vai ser algo que vai ser recorrente, ou seja, o professor não vai usar da experimentação para falar de modelos atômicos. E ele usa das famosas analogias. E por que eu estou trazendo isso como um exemplo? Então, quando a gente tem lá, nos livros textos, na prática do professor, a gente começa a ver determinadas metáforas que ele usa para falar dos modelos atômicos, ou da teoria dos modelos atômicos. E aí a gente vê lá, pudim de passas, bola de bilhar, modelo planetário, né? E a gente vê que esse tipo de analogia, durante décadas, vem acompanhando o ensino de química. Então, o professor encontra, né, esse tipo de assunto para tratar nas suas aulas, e até mesmo os materiais didáticos que nós temos trazem esse tipo de abordagem. E muitas das vezes essas analogias, né, o professor ele esbarra em analogias erradas da maneira como ele traz na sala de aula. E aí eu trouxe, né, esse exemplo para que a gente até possa discutir depois, como, por exemplo, né, quando a gente traz ali, né, o famoso modelo do pudim de passas. Aí eu coloquei assim, né, quem conhece de fato o modelo, né, que é trazido, esse pudim de ameixas ou pudim de passas no Brasil? Quando o Joseph Thomson trouxe esse tipo de explicação, né, ele trazia lá de que o modelo de átomo, sendo um material gelatinoso, como se fosse uma bolha gelatinosa, com carga positiva, e os elétrons estariam suspensos nesse material, como se fosse um pudim de passas. E aí eu pergunto, que pudim de passas é esse? E aí eu trago aqui, mais para que a gente possa provocar, né, essa imagem que eu busquei da internet, dessa sobremesa, que é uma sobremesa inglesa, um pudim de passas. E aí eu pergunto, quando um professor de química está trazendo essa analogia dentro da sala de aula, explicando o modelo de Thomson como um modelo de pudim de passas, eu pergunto, será que é essa sobremesa que a gente vê aí, né, projetada, que o aluno vai imaginar? Ou seja, será que essa analogia do pudim de passas realmente faz parte da vida desse estudante? É como se nós fôssemos falar que seria um modelo do acarajé, falando da acarajé lá na Itália, ou então falando da acarajé na Inglaterra. Percebe como é importante que nós conheçamos as analogias de fato, para que elas possam fazer parte da linguagem no ensino de química? Esse é um exemplo onde analogias, muitas das vezes, não são usadas de forma adequada na nossa sala de aula, na nossa forma de apresentar a ciência química. E aí, né, como eu estou colocando nesse primeiro momento, falar de currículos, falar de abordagem na sala de aula, se nós formos analisar, por exemplo, a BNCC, né, um documento que está já perpassando aí as secretarias de educação, os encontros entre professores, no caso do ensino fundamental, nós já temos que colocar currículos que estão adaptados à Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ver que o termo metodologias ativas é muito comum nesse documento. Documento esse que ainda, né, temos aí discussões em função para o ensino médio. Mas quando a gente fala do ensino de ciências e falamos de BNCC, né, de currículo, por exemplo, de propostas curriculares, o BNCC não é um currículo, mas seria essa orientação,
para que os currículos possam ser montados, nós esbarramos no termo metodologias ativas. E eu gosto muito de trazer também, porque é um assunto extremamente amplo, né? Não é um assunto para nossa fala de agora à noite, mas que é importante ressaltar que esse termo, metodologias ativas, também que não é nada novo, tem sido muito trabalhado dentro dos currículos, tem sido muito trazido nas falas dos cursos de licenciatura, tem sido trazido na fala do ensino de ciências. Então, de fato, será que nós conhecemos o que são essas metodologias ativas? Né? Se nós formos olhar aí no slide, onde nós temos o estudante como foco central de todo o nosso arcabouço chamado ensino e aprendizagem. Então, onde nós vamos ter a autonomia do aluno, nós temos o papel do professor, a cultura escolar, o espaço, a avaliação da aprendizagem, que é algo também que tem sido muito, muito desprezado, muitas das vezes, na prática do professor. A gente não tem uma preparação, de fato, sobre a avaliação da aprendizagem. É importante que a gente dê uma atenção maior a isso, e as metodologias aí estão, né, principalmente agora nesse momento de pandemia, muitos professores têm usado do ensino híbrido, têm usado de metodologias ativas para dar conta dessas atividades, que são atividades, na verdade, de um ensino remoto. Pois bem, então, esse tipo de cobrança, né, que nós estamos vivendo hoje no ensino de química, no ensino de ciências, faz com que nós tenhamos essa relação de como é que, de fato, o ensino e a aprendizagem está sendo colocado na nossa prática. Bem, o objetivo da minha fala de hoje foi trazer, né, vai ser mostrar que é possível, mesmo com vários entraves, falar de ensino e aprendizagem e falar de pesquisa. Então, vamos lá. Essa pesquisa na sala de aula e como é que ela pode ser feita, não só na sala de aula, mas também fora dela. Muito bem. Pesquisa, né, é um assunto extremamente amplo, mas que é importante que a gente se dê conta de que não é somente aquele professor que está interligado, né, fazendo, por exemplo, um curso de pós-graduação, seja um lato sensu ou um stricto sensu, que ele está apto a fazer pesquisa. É importante que o professor, principalmente aquele que nos ouve, né, seja o professor ou a professora em formação, o estudante da licenciatura, ele possa entender que nos cursos de licenciatura, hoje, nós temos esse viés de preparar esse futuro professor para a pesquisa. Alguns cursos de licenciatura têm, por exemplo, o TCC, tem uma monografia, e aí eu falo isso por conta de ser um avaliador do MEC, enfim, do INEP, de cursos de licenciatura, e a gente sabe a importância que tem, né, esses trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, no aspecto de proporcionar a esse futuro professor esse olhar para a pesquisa. Pois bem, é possível que a gente tenha, de uma maneira equilibrada, uma maneira que não seja necessário que a gente esteja vinculado ao curso de pós-graduação, que nós possamos olhar para a nossa sala de aula e fazer com que a relação entre ensino, aprendizagem, possa estar interligado numa engrenagem bem sólida com a pesquisa. E aí eu pergunto, né, no ensino de química, que caminhos nós podemos seguir? Bem, não só de química, mas de biologia, de física, de matemática, enfim, nós sabemos que nós temos o viés da experimentação, nós temos os vieses, né, das metodologias ativas, nós podemos falar de currículo, nós podemos falar de formação docente, nós podemos falar de livro didático, nós podemos falar de analogia, ou seja, existem vários caminhos no ensino de ciências, no ensino de química, que nós podemos seguir nesse viés de pesquisa, de pesquisar, de olhar para a minha sala de aula, não somente um espaço onde eu tenho que cumprir um determinado programa disciplinar, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, principalmente os professores que estão fazendo a pós-graduação, de que quando um professor, né, ele, na sua prática docente, ele olha, né, de novo para a academia, e ele vai para um curso de pós-graduação, ele vai continuar fazendo aquilo que ele faz, ser professor de química, ser professor de ciências. Só que agora ele vai olhar para a prática dele com outro olhar. Ele vai olhar com o olhar do pesquisador. Ele não vai mudar, né, o que ele costumeiramente ele faz. Então, por exemplo, vários professores, eles usam jogos nas suas salas de aula.
vários professores criam jogos para facilitar a relação de ensino e aprendizagem. Só que agora, nesse olhar da pesquisa, ele vai continuar a elaborar um jogo, ele vai continuar a usar esse jogo, só que ele vai olhar para os resultados que ele vai obter com um olhar mais apurado nos resultados, de como é que ele pode mudar aqueles resultados, como ele pode desenvolver um jogo de uma forma diferente, como é que aquele jogo que ele sempre usou pode ser visto de uma outra maneira. Então, existem vários caminhos que nós podemos seguir. E, dentre, né, aqueles caminhos que a gente pode trabalhar para a pesquisa, obviamente, pela minha fala, eu trouxe alguns exemplos, né, bem poucos por conta do tempo, de exemplos que eu trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho ali as práticas educativas interligadas com as ciências escolares, aí, como eu falei, aqui eu posso colocar a ciência que eu trabalho, seja ela qual for. E é importante ressaltar que, muitas das vezes, quando nós falamos de ensino de ciências, nós ficamos bem presos às ciências da natureza, né? Então, nós falamos ali, por exemplo, física, química, biologia, mas eu posso estar aqui falando de geografia ou de outra ciência que eu esteja trabalhando. É óbvio que o nosso público aqui maior, né? Nós temos aqui o ensino de biologia, ensino de química, mas nós precisamos atentar para esse ambiente maior, onde nós chamamos de ciências escolares. Então, eu trabalho com o ensino para a cidadania, onde, na verdade, eu posso ter essa sigla aqui também, que são questões sociocientíficas, e o famoso ensino CTS. Quando eu falo famoso, porque eu tenho praticamente a certeza de que muitos, né, que nos ouvem aqui, que trabalham nas licenciaturas, que trabalham na área da educação, conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, nesse famoso ensino Ciência, Tecnologia e Sociedade, onde tem uma polissemia muito grande, né? Eu também não vou ficar aqui, posso até depois responder algumas perguntas, mas falar sobre o ensino CTS demandaria, né, um tempo maior, e a escolha da minha fala foi justamente essa, de não trazer só o ensino CTS, mas de mostrar que o ensino CTS, por conta da minha proximidade ao ensino CTS, ele faz parte dessa relação entre ensino, aprendizagem e a pesquisa. Então, quando um professor se debruça em leituras, enfim, e ele é levado a verificar que na prática dele o ensino CTS pode ser um recurso extremamente válido para que as pesquisas na sala de aula sejam prazerosas, para que aquele professor que vai para a sala de aula, ele, além de estar ali fazendo o seu trabalho docente, ele também possa ter o prazer, isso aí, obviamente, é muito individual, ele possa estar olhando para o olhar da pesquisa também. Então, o ensino CTS aqui é um exemplo, né, de um campo de pesquisa que eu trabalho, e aí eu me sinto muito à vontade de falar que as atividades que eu trabalho, as atividades que eu oriento, são atividades da sala de aula, né? Eu tenho um trabalho muito prático. Então, veja bem, se eu tenho um professor que ele está ali há muito tempo na sala de aula, enfim, ele já faz, né, a sua prática ali muito bem feita. Mas quando ele volta para a academia, e aí, por exemplo, eu começo a orientar esse professor, seja ele um biólogo, seja ele um professor de química, enfim, um pedagogo, ele vai olhar para a prática dele nesse viés de que é importante que a gente ressalte, né, que o ensino CTS pode fazer parte dessa atividade dele. Então, veja bem, esse professor está no seu dia a dia fazendo a sua atividade como docente, só que ele agora vai olhar para a prática dele tendo referenciais teóricos, tendo um olhar um pouco mais diferenciado para que ele possa, de fato, trabalhar, né, na pesquisa. Então, como exemplo, eu falei ainda há pouco sobre o modelo atômico, eu posso trazer agora um assunto também extremamente difundido nas aulas de química, que é falar sobre a tabela periódica. Então, se nós lembrarmos que o ano passado foi o ano internacional da tabela periódica, onde muitos cursos de licenciatura, enfim, muitas universidades fizeram, né, atividades em comemoração ao Ano Internacional da Tabela Periódica. E a tabela periódica é um assunto que também deixa o professor de química desesperado, porque ele tem que trazer esse assunto nas suas aulas, e trabalhar a tabela periódica não é nada tão simples também, por exemplo, de você trabalhar a tabela periódica dentro de um laboratório.
Eu trouxe aqui um exemplo que encontra-se na página do Ano Internacional da Tabela Periódica, onde está o link aqui embaixo, né, onde foi criada uma tabela periódica, isso encontra-se lá na página da UPAC também, uma tabela periódica que traz, né, alguns elementos que estão, na verdade, diminuindo no planeta e que estão aumentando os riscos ambientais. Então, tem um texto muito interessante que eu trouxe aqui só para a gente verificar, né, onde traz o seguinte. Por exemplo, o smartphone, né? Então, o texto está escrito assim: o smartphone que você pode estar usando agora, né, para olhar para essa tabela periódica, é composto por cerca de 30 elementos, mais da metade dos quais podem causar preocupação nos próximos anos por causa da crescente escassez. Com cerca de 10 milhões de smartphones sendo descartados ou substituídos todos os meses, somente na União Europeia, precisamos examinar cuidadosamente nossas tendências de desperdiçar e reciclar inadequadamente esses itens. Então, na verdade, foi uma chamada, né, o criador dessa tabela, uma chamada para que nós pudéssemos verificar que alguns elementos químicos, né, que estão presentes aí no planeta, muitos são sintéticos, enfim, eles estão sendo responsáveis por escassez de algumas reservas e também por impactos ambientais. Então, em cima dessa proposta, que é comum, né, nós trabalharmos a tabela periódica nas nossas aulas, o que nós fizemos? E aí eu estou trazendo um exemplo de pesquisa. Nós trouxemos ali um jogo que foi elaborado, por exemplo, aqui nós temos 2 estudantes na licenciatura em Química, lá do Instituto, onde eles elaboraram um jogo e foram um evento que foi proporcionado por uma Secretaria de Educação do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e eles ali receberam vários estudantes de várias escolas públicas, na sua maioria, e eles começaram a trazer, né, a partir desse jogo, mostrar para as crianças como que seria uma tabela periódica e qual a importância de alguns elementos químicos no dia a dia a partir do jogo. Pois bem, então esse tipo de atividade onde um professor em formação, ele verifica que a elaboração de jogo não é somente por um momento de ludicidade ou simplesmente para que nós possamos ter um conteúdo científico sendo aprendido, mas que a partir de um jogo eu posso trabalhar questões, por exemplo, de uma química para a sociedade. Então, esse é um exemplo típico onde o professor ele começa a verificar que a pesquisa pode fazer parte da sala de aula sem muitas, vamos dizer assim, sem muita força, né, de que a gente precisa ter ali um empenho sobre-humano para que a gente possa pesquisar nas nossas salas de aula. E aí, um outro exemplo também trabalhado, né, com os licenciandos, e aí eu reforço que é importante, principalmente aqueles que estão diante, né, de um curso de licenciatura, e como eu falei, muitas das vezes nós temos um doutor em engenharia química que ele vai ser professor dentro de uma universidade e ele começa a dar aula dentro de um curso de licenciatura. Ou seja, ele passa a ser professor formador. Então, esse professor, que muitas das vezes ele teve um distanciamento da área da educação, da área do ensino, ele começa a ser responsável ali naquele curso por formar professores de química. Então, é importante que todos nós, sejamos das licenciaturas ou sejamos de outras áreas, que nós tenhamos uma atenção especial para a área de ensino. Então, esse exemplo aí que eu trago aqui é de um artigo que foi publicado no ano passado na revista Dynamics, que foi o uso da fotografia no estudo da tabela periódica, justamente em função, né, do Ano Internacional da Tabela Periódica. 2 estudantes, agora já formados, licenciados em Química, eles foram para a sala de aula e ali eles começaram a pedir para que os adolescentes utilizassem o smartphone, tirando fotos daquilo do dia a dia, de objetos que eles relacionassem com a tabela periódica. O artigo é bem mais detalhado, obviamente, aí eu trouxe como uma sugestão de leitura para aqueles que se interessarem. E aí tem lá um exemplo nesse artigo onde um estudante, ele fotografou, né, uma garrafinha de alumínio e ele colocou: fotografei esse elemento porque, apesar de ser muito útil no nosso dia a dia, já que muitos dos utensílios que utilizamos possuem esse metal como constituinte, muitas das vezes ele fica esquecido e desvalorizado em comparação a outros com maior valor aquisitivo, tais como ouro e prata. Então, na verdade, ele retratou o alumínio. E é importante frisar que essas fotos foram tiradas pelo smartphone, eles criaram um grupo no WhatsApp e eles começaram a socializar as fotos e o autor da foto ele tinha que colocar o elemento químico que ele estava retratando e alguma coisa em função desse elemento químico. Então, texto,
Então, eles começavam a utilizar ali, né, os textos de mensagem no WhatsApp, e assim foi feito um trabalho onde os alunos da licenciatura, junto comigo, por orientação, fizeram um trabalho como esse, e, obviamente, né, a gente precisa ter da linguagem científica para que pudéssemos, a partir desses textos, nós termos um artigo, e o artigo foi publicado. Então, isso é muito interessante porque a gente começa a ver, nas licenciaturas, por exemplo, que o olhar para a pesquisa já começa iniciado, ou seja, os alunos da licenciatura já começam a ver que é possível um professor, na sua prática do dia a dia, trabalhar com pesquisa. E aí, uma outra situação que eu trago, né, e é importante, como eu frisei no início, de que nós temos, desde da educação infantil, e eu posso mostrar alguns exemplos, até a pós-graduação, onde nós temos esse olhar para que o professor ele possa verificar que é possível trabalhar a relação entre ensino-aprendizagem e a pesquisa. Esse artigo ele foi publicado em 2018, cujo título é Propagandas televisivas em aulas de química, possibilidades para discussões sociocientíficas. Esse artigo tem como autoria a professora Thaisa Crisóstomo, é uma professora de química no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho o prazer de orientar a Thaisa. Ela foi a minha estudante de mestrado, no mestrado acadêmico, ela fez mestrado em ensino de ciências, é mestre em ensino de ciências, e retornou esse ano para fazer o doutorado profissional em ensino de ciências. E a Thaisa, no seu trabalho de mestrado, ela trouxe a possibilidade do uso de propagandas de TV, propagandas televisivas, dentro da aula de química. Então, a Thaisa, ela desenvolveu, né, várias oficinas nos cursos de licenciatura, e a partir dessas oficinas nós escrevemos alguns artigos dentre os quais esse aí. E aí, qual é a proposta da Thaisa? Inclusive, agora, no seu doutoramento, ela também continua com esse trabalho de trazer uma propaganda de televisão dentro da sua aula de química. A propaganda de TV é um vídeo, né, todos nós sabemos, extremamente curto. Muitas das vezes não chega nem a 1 minuto. E a Thaisa separou várias propagandas, começou a fazer uma análise dessas propagandas, e a partir dessas análises, a Thaisa separou algumas propagandas que poderiam ser discutidas numa aula de química. Não só na aula dela, da sala de aula, onde ela atua como professora do Estado, professora de química, mas também nos cursos de formação de professores. Então, alguns exemplos de propaganda são tratados dentro desse artigo, mas o que a gente quer discutir? Principalmente o ensino CTS, onde, né, resumidamente, nós precisamos fazer com que o estudante seja capaz de fazer correlações, essas inter-relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, de forma crítica, de forma onde ele possa tomar decisões. Então, na verdade, não é simplesmente reconhecer a ciência como a salvadora de tudo, nem de reconhecer a tecnologia como a salvadora de tudo. Então, na verdade, as relações entre ciência, tecnologia e sociedade são trazidas dentro das discussões. Então, nós temos muitas propagandas, né, que elas trazem no rótulo, e uma das propagandas que é tratada nesse artigo mostra ali um determinado produto usado como cosmético, que no rótulo vem escrito que é cientificamente comprovado. Então, se é cientificamente comprovado, nós não precisamos discutir, porque a ciência só produz coisas boas. Então, essa legitimidade, né, ao consumismo, sem que haja criticidade. Então, na verdade, a Thaisa traz essa propaganda, né, discute isso no artigo, mostrando que na sala de aula, quando uma propaganda desse tipo ela é trazida, nós podemos fazer com que os estudantes possam questionar, né, essa relação entre ciência e tecnologia, esses avanços científicos e tecnológicos, em função do bem social. Então, no artigo a gente trata sobre isso, tá? Então, na verdade, a gente tem a propaganda televisiva como sendo um recurso midiático para se discutir CTS em aulas de química. Então, se vocês quiserem, né, a gente pode abordar um pouco mais isso, mas a Thaisa, nós tivemos o privilégio, né, de termos a Thaisa num evento que nós temos dentro do IFRJ, no curso de licenciatura em Química, que chama-se FILC, que é o Fórum de Interlocuções da Licenciatura em Química. E a Thaisa nos presenteou, né, com uma live
há dias atrás, no dia 15 de setembro, e está lá disponível, se vocês quiserem, né, lá no canal do YouTube, nós temos um canal, e está lá a live da Thaisa, onde tem o título "Em tempos de pandemia, que tal o uso de propagandas televisivas em aulas de química?". Então, a Thaisa discute, né, na sua prática, como é que nós podemos trabalhar com propagandas em aulas de química. Então, isso é muito prazeroso, né? Quando eu, como um orientador, vejo que uma professora de química veio para o Instituto, na verdade, veio para a academia, para que ela pudesse dar continuidade aos seus estudos, ou seja, uma formação continuada desse professor. E ela sempre trabalhou como professora de química, só que agora ela está olhando que a relação que ela tem, o ensino e a aprendizagem pode estar interligada com a pesquisa. Então, foi por isso que eu trouxe alguns exemplos para que a gente pudesse discutir dessa forma. Ou seja, é possível que nós façamos pesquisa na nossa prática do dia a dia de ser professor. Pois bem, e aí uma outra situação também, né, de prática, né, e aí eu trago um outro trabalho de uma outra professora, que é a professora Denisiana de Oliveira, está aí o título, né, na verdade, o nome científico dela aqui, Oliveira, e nós publicamos esse artigo na revista Tema em 2017. E o título do artigo é "Da narrativa literária à produção textual coletiva, remontando temas químicos no ensino fundamental". Por que eu trago esse exemplo? Né? Tem vários exemplos que eu poderia trazer para que nós pudéssemos discutir aqui. Porque a Denisiana, ela é pedagoga de formação e veio para o mestrado em ensino de ciências para buscar uma capacitação para que pudesse dar continuidade aos seus estudos, fazendo seu mestrado. E a Denisiana, ela, na verdade, não teria essa formação em química, óbvio, mas nós começamos a trabalhar e mostrar, né, as possibilidades de se discutir química dentro da sala de aula com crianças. E nós temos uma produção bem ampla, enfim, a Denise tem vários artigos publicados com essa temática do ensino de ciências, CTS, ensino para crianças, e um dos artigos é esse, onde nós fizemos uma correlação extremamente importante de mostrar a importância de trabalhar com temas químicos já desde do ensino fundamental. Então, nós colocamos aí um texto, né, por exemplo, só para a gente ilustrar que o ensino de ciências no ensino fundamental apresenta diversas questões a serem superadas, algumas se relacionam a questões estruturais das unidades escolares ou dificuldades que os professores relatam em acessar materiais que dinamizem as aulas. E aí a gente vai trazendo, ao longo desse artigo, alguns exemplos onde o uso da literatura, o uso de experimentações investigativas podem ser interessantes para que a gente possa trabalhar já desde, né, do ensino fundamental. E em cima, né, do trabalho da Denisiana, nós temos como um produto educacional, depois no final da minha fala eu vou mostrar onde vocês podem encontrar esses produtos, ela teve como seu produto, né, de conclusão do seu mestrado profissional esse livro cuja capa está sendo mostrada aí, Jogue Sementes. Esse livro é um livro extremamente... eu tenho um apego muito grande por esse material, porque eu acompanhei a trajetória da Denise na sala de aula, eu fui à sala de aula junto com ela, nós fizemos algumas atividades, alguns artigos que nós produzimos foi em função desse trabalho com as crianças, e esse livro ele foi produto dessa pesquisa, onde os autores, na verdade, dessa história infantil foram os próprios alunos da Denise, crianças do 5º ano, que elaboraram um livro, todo ele é ilustrado pelas crianças, esse livro está disponível para quem quiser, lá no site do nosso grupo de pesquisa, em PDF, para que vocês possam usar, principalmente professores que trabalham no Fundamental 1. Tem uma abordagem CTS, onde nós trabalhamos com, na verdade, os alunos construir uma horta escolar, e a partir da construção dessa horta escolar, todo o enredo da história que é colocada no livro Jogue Sementes, ela tem aí uma ilustração desse roteiro de pesquisa que foi executado ao longo de 2 anos. E aí, dando continuidade nessas propostas de que nós podemos, mesmo, né, lá desde a educação infantil, trabalhar com ciências, trabalhar com química,
no viés da pesquisa, nas relações de ensino-aprendizagem, eu trago uma pesquisa mais atual, que foi uma pesquisa de mestrado da professora Ana Rita Gonçalves. Ela defendeu agora em maio, e o Caio e o Marcelo são dois alunos de iniciação científica que fazem a licenciatura em Química conosco lá, e eles participam dessa pesquisa. E nós tivemos a seguinte iniciativa. A professora Ana Rita, ela é professora do atendimento especializado, educacional especializado. Ela tem uma vasta experiência com a educação inclusiva, com a educação especial, e nesse atendimento, né, especializado, nós levamos o Caio e o Marcelo para que eles pudessem acompanhar como é feito um trabalho nesse viés de ensino de ciências, dentro de uma sala de recursos multifuncionais. E aí, nós fizemos um trabalho onde temas químicos sociais poderiam ser trabalhados com essas crianças nesse atendimento. Veja, estamos falando de crianças que têm deficiências, e essas crianças apresentaram um trabalho magnífico, na verdade, puderam participar dessa pesquisa de forma extremamente exitosa, onde nós tivemos assim resultados extremamente interessantes, onde elas, saindo da sala de recursos multifuncionais, iam para suas salas regulares, e ali nós realmente, de fato, vimos que era uma atividade inclusiva aquilo que a gente estava fazendo. E aí nós temos algumas publicações, e nesse recorte que eu trago para a nossa fala aqui, para não tomar muito tempo, é justamente esse trabalho onde os temas químicos sociais foram embasados com o enfoque CTS, e aí nós trabalhamos na sala de recursos multifuncionais, como eu falei, no atendimento educacional especializado, e a gente verificou que as crianças, a partir das experiências, eles foram capazes de mostrar criticidade, foram capazes de mostrar atitudes de tomada de decisões, e um dos temas que eu trago aqui só para ilustrar é o tema onde um dos meninos que participou desse atendimento, ele fez uma televisãozinha, né, vocês podem ver aqui, e ele fez todas as ilustrações e o texto mostrando a rota do lixo, né? Então, a gente trabalhou a temática lixo, a gente trabalhou a temática reciclagem, e esse menino foi capaz de mostrar algumas situações na sua historinha, na historinha criada. Então, ele tem ali mostrando, né, sobre a rota que tem do lixo, né? O lixo que a gente faz vai para o aterro sanitário, vai para as fábricas, e também outra parte vai para a terra, que vai para virar adubo. Era uma vez o caminhão de lixo que pegou o lixo, né, encruzou e levou para o aterro sanitário, enfim. Então, aí nós temos, num artigo, nós trazemos essa historinha que foi criada por esse menino, e a discussão que a gente trouxe, né, individualmente naquela sala de recursos. Então, vejam bem, nós temos 2 estudantes de licenciatura em Química dentro de um local que não é comum, porque, na verdade, o licenciado em Química ele não está apto a trabalhar no ensino fundamental. No entanto, por conta dessa pesquisa, esse olhar desses estudantes para o ensino fundamental, e especialmente para o ensino inclusivo, foi despertado. E esse é o objetivo, né? Na verdade, eu, como pesquisador, vejo como a importância desse trabalho na formação desse futuro professor. Então, esse trabalho, aí temos também um jogo da memória que foi desenvolvido já com outro aluno, né? E esse trabalho ele foi publicado na revista multidisciplinar do Núcleo do Conhecimento. Aí tem um QR Code, na verdade, a gente tem o artigo, né, na íntegra, depois, se vocês quiserem também, esse artigo encontra-se lá no nosso repositório do grupo de pesquisa. E aí, para a gente terminar, né, existe um projeto, e como eu falei, estou como presidente da Associação Brasileira de Química, e desde 2016 eu criei um projeto chamado ABQ Vai à Escola, o ABQESC. Esse projeto, na verdade, é um projeto que ele acontece com parcerias com prefeituras aqui no Rio de Janeiro. A proposta esse ano é que nós saíssemos do Rio de Janeiro, mas por conta da pandemia nós ficamos no Rio de Janeiro. E desde 2016 nós temos alguns municípios, como o município de Niterói e o município de Duque de Caxias, que ficam aqui no Rio, onde as secretarias de educação, elas abraçaram o projeto, e nós vamos às escolas da seguinte forma: os profissionais que estão fazendo o mestrado, por exemplo, doutorado, os professores, né, pesquisadores, eles se reúnem com as professoras, que são, na verdade, organizadas, o grupo de estudo, né, na verdade, os cursos são organizados pela prefeitura, e nós
da academia, vamos até esses professores e ali nós fazemos uma capacitação, podemos assim dizer. Nós apresentamos várias temáticas de pesquisa. E essas professoras que, por conta até do tempo, elas não conseguem, né, pensar na prática delas nesse viés da pesquisa. Como eu falei, são professores que fazem, né, o seu trabalho muito bem feito. Trabalho da sala de aula. A relação de ensino e de aprendizagem existe. Mas essas professoras, esses professores não têm tempo, muitas das vezes, para olhar para a pesquisa, até muitas das vezes por estarem distantes da academia por algum tempo. Então, o projeto ABQ Vai à Escola, nós fazemos com que, a partir de oficinas, a partir de cursos, nós possamos despertar esse lado do professor pesquisador. E é isso que a gente faz. A gente não vai lá dar aula para o professor. Nós vamos lá levar experiências. Então, nós socializamos alguns produtos educacionais, jogos, enfim, modelos que nós criamos dentro dos nossos mestrados, e lá nós apresentamos esses materiais, livros que são produzidos, sequências didáticas, jogos, tanto no mestrado, no PROPEC, que é do IFRJ, como no PPCN, que é da UF. Esses professores são convidados, esses mestrandos e doutorandos são convidados, e ali nós fazemos esses cursos de capacitação. Então, dentro, né, dessa proposta, eu posso citar esse artigo que foi escrito, né, Ensino de Ciências para Crianças, Possibilidades em Contexto de Formação para a Cidadania, e aí a gente está falando de professores que atuam em creches e no Fundamental 1. Então, a professora Flávia Monteiro, que é a secretária de Educação de Niterói, também professora do nosso programa, juntamente com a Denise, nós escrevemos esse artigo mostrando algumas experiências que nós obtivemos nesses cursos que foram realizados a partir do projeto ABQ Vai à Escola. E aí também temos esse artigo, né, cujo título é Conhecimentos Sociais e Científicos na Primeira Infância, um relato de prática docente no contexto da sala de aula. E esse artigo foi feito pela Michele Cruz Moura, que é uma professora de uma creche no município de Niterói. Então, vejam bem, a professora Michele não necessariamente estava vinculada a nenhum curso de pós-graduação, ela estava lá fazendo seu trabalho na sala de aula, recebeu, né, o projeto ABQ Vai à Escola e foi instigada, na verdade, a escrever. Ela, na verdade, ela que se prontificou em escrever um trabalho, ela queria escrever um trabalho e perguntou se nós poderíamos ajudá-la. E aí a professora Camila, que também fez parte do projeto na época, junto comigo, nós escrevemos esse trabalho, onde ali a Michele relata, né, o seu olhar dentro da creche, com as suas crianças, esse olhar para o ensino de ciências. Então, veja bem, nós temos um trabalho de pesquisa de uma professora, independente se ela está ou não dentro de um curso de pós-graduação. Ou seja, a professora está na sua sala de aula e foi incentivada a trabalhar com pesquisa dentro da sua relação de ensino e aprendizagem. Então, esse é um exemplo que eu trago aí para a gente, para ilustrar, né, a minha fala. Então, nós temos alguns cursos, como eu falei para vocês, né, no município de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, no Rio, e, por exemplo, o nome do curso foi Ciência para Crianças, Oficina Pedagógicas, aconteceu no ano passado, e a partir da semana que vem nós já estamos com um novo curso, depois até eu posso disponibilizar o link, vai ser pelo portal do YouTube, então, na verdade, vai ser aberto para todos, e essa nova sequência de cursos pela Prefeitura de Duque de Caxias vai ser de forma remota, obviamente, mas o objetivo é que nós possamos ter esse momento de troca com os professores da rede municipal. E aí a gente tem alguns debates, né, que são emergentes e preocupantes. E o que deve ser trazido para as nossas discussões, eu acredito que alguns professores em formação, na parte de química principalmente, já leram, né, e foram procurar na BNCC o que nós temos sobre química. E se nós formos elencar ali algumas situações que são poucas, nós vamos encontrar, por exemplo, relações de materiais, propriedades e usos, transformações de materiais na natureza, energia nas transformações químicas, a química de sistemas naturais, qualidade de vida e meio ambiente, obtenção de materiais e seus impactos ambientais. Então, se nós olharmos para aquilo que os currículos que vão ser montados, né, a partir de agora, vamos ver, né, como vai ser essa situação de propostas curriculares, nós vemos que o que é cobrado realmente é aquilo que eu falei no começo da minha fala, que Chassot já falava na década de 90. Nós precisamos ter uma química que, de fato, ela alcance o objetivo de uma química para a cidadania.
e é possível, a partir de pesquisas, nós trabalharmos essa relação de uma química realmente, de fato, uma química cidadã. Então, essas situações nós encontramos na base, né, onde a gente precisa ter uma atenção maior para o que vem sendo, o que vai está sendo preconizado para a química dentro de um currículo, né? E aí, nós temos uma situação onde o professor pesquisador, né, ele centra-se na consideração da prática. Eu trago essa fala, né, da professora Marília Miranda, no seu trabalho, né, o papel da pesquisa na formação e na prática de professores, né, um livro que seria interessante, eu recomendo, né, a leitura desse livro para os licenciandos, principalmente, ou por aquele que se interessa em ensino. Então, o professor pesquisador centra-se na consideração da prática, que passa a ser meio, fundamento e destinação dos saberes que suscita, desde que esses possam ser orientados e apropriados pela ação reflexiva do professor. E aí, a partir dessa fala da professora Marília, a gente pode questionar o seguinte: a prática pedagógica, ela é igual à prática reflexiva, que é diferente da atividade meramente técnica. Ou seja, a gente precisa pensar naquilo que a gente faz nas nossas aulas. E aí volto a falar, não é só o professor de química, mas qualquer um que chega diante de uma sala de aula e se coloca na posição de professor. É importante que a gente ressalte isso, porque muitas das vezes nós, né, nos eventos da área da química, por exemplo, eu tenho uma formação em química industrial, só que muitos anos atrás, né, eu me vi na posição de ser professor de química. Então, eu tive que me preparar para isso, né? E eu estou falando lá da década de 90, onde eu comecei na sala de aula a trabalhar aquilo que eu sabia de química. Então, é importante, seja o profissional que for, né, da área tecnológica, enfim, mas se ele se coloca dentro de uma sala de aula, principalmente num curso superior, formando professores, ele precisa verificar que ele passa a ser um professor formador e ele precisa atentar que não basta ele ter os conhecimentos adquiridos num doutorado, num pós-doutorado, enfim, ele precisa atentar que ele está ali para preparar um professor. Então, a área de ensino precisa ser pensada e repensada. É importante que nós tenhamos essa reflexão, né, que haja um diálogo constante, não só com as teorias, né? Por isso é que eu falei, a prática que eu tenho é de sala de aula. Então, quando eu falo de relação de ensino e aprendizagem, eu estou falando da pesquisa, mas da pesquisa aplicada. É o meu campo de atuação. Então, a experiência por si só não é formadora. Nós precisamos ter o tempo todo esse olhar de uma capacitação, um olhar de revisitar a nossa prática, porque aí sim eu posso falar, eu sou um professor, porque simplesmente conhecedor de um determinado conteúdo não dá o crédito de ser professor. E aí, para terminar minha fala, eu queria agradecer alguns membros, né, da nossa equipe, são vários pesquisadores, estudantes em formação, mas na fala que eu trouxe nessa noite, eu tenho a Ana Caroline, que é autora de vários artigos também, o Caio, como eu mostrei ali, o Marcelo, o Hugo, que já é formado, né, esses três aqui estão já se formando como professores de química, o Hugo já está fazendo seu mestrado na área tecnológica, na área de polímeros, no entanto, é um excelente professor de química formado lá conosco, né, licenciado em química, a professora Denisiana, que é doutoranda no NUTES, na UFRJ, pedagoga de formação, e está lá na sala de aula com suas crianças no ensino fundamental e fazendo seu doutorado, e está dentro da sala de aula ainda ali com as suas crianças. É importante notar. A Ana Rita, que é, como eu mostrei, ela é pedagoga também, na verdade ela é educadora física e ela é professora especialista em educação especial e recentemente teve seu título, né, de ciências e autora do trabalho que eu falei sobre temas químicos na sala de recursos, certo? Aí eu tenho meus contatos, certo? Nós temos aí o grupo ROMEC, quem quiser visitar o site do ROMEC, lá nós temos os artigos que são produzidos, os produtos educacionais disponibilizados, né, os materiais de pesquisa, enfim. Fica aí o convite para que vocês possam visitar o nosso site, o meu e-mail, se alguém quiser trocar alguma informação comigo, sem nenhum problema, pode mandar um e-mail para mim. E aí eu agradeço, aqui eu coloco, né,
a imagem da cidade de onde eu estou falando, que é Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e agradeço muito esse momento, né, de estar aí, poder, né, de usar esse tempo, vocês todos aí, no fim, numa noite, né, ouvindo o que eu tinha para falar. Mais uma vez agradeço aí o convite e estou disposto a poder trocar informações que forem necessárias. Professor Jorge, muito obrigada por sua brilhante explanação, né, rica em exemplos, casos, e eu tenho que dizer que eu me identifiquei por demais, né, com a sua apresentação, porque eu coordeno um projeto de extensão, né, na área de educação há 1 ano e meio, há pouco tempo, quer dizer, 1 ano e meio não, foi início de 2018, né, e trabalho também com as crianças no ensino fundamental, eu as trago para dentro da universidade, e na realidade, apesar de eu estar no departamento de Química, ser formada em Química, eu tenho pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciência do Solo, então eu faço parte de um grupo de educação de solos, né, no Brasil, então eu me identifiquei demais com a sua fala, né, e fiquei muito emocionada também, né, e tenho muito que aprender, muito que aprender, né, e vamos ver se nós temos, então, algumas questões para o professor Jorge responder. Temos uma questão de Matheus Semião. Professor, você acredita que é viável criar grupos para alunos com interesse especial em certas disciplinas para que aprofundem o conhecimento e comecem a se interessar por certas carreiras? Matheus, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas quando você quer que a gente tenha disciplinas no curso, e que curso? No curso de licenciatura, no curso de bacharelado? Porque aí você fala criar grupos, né, com interesses especiais em certas disciplinas. Eu não entendi se seria isso, né? Por exemplo, num curso de licenciatura, você fala no ensino médio, talvez? Seria isso? Porque se for no ensino médio, né, nós podemos fazer com que os alunos pudessem ser reunidos, e aí algumas escolas até fazem isso, né? Que você começa a trazer profissionais de determinadas áreas para que esses profissionais deem palestras, né? E ali os adolescentes, por exemplo, até as crianças, possam se interessar por algumas carreiras a seguir no futuro, né? Então, isso seria os alunos lá no ensino fundamental até. Por exemplo, nesse trabalho que nós fizemos com as crianças, houve um momento onde elas se foram reunidas e eu me apresentei como químico. E aí elas começaram a perguntar o que era química, né? Então, vocês sabem que a visão que as crianças têm do químico é aquele cientista com o cabelo todo, né, esgrenhado, enfim, usando jaleco, óculos e tal. Então, aquela figura estereotipada do cientista. Então, é possível a gente poder fazer isso lá no fundamental, né? A gente tem, as escolas trabalham esse tipo de feira de profissões, onde às vezes os pais são chamados para falar de determinadas profissões, e aí eu estou falando de todas as profissões. E se fosse, por exemplo, num curso de formação de professores, eu não sei se a gente poderia também trabalhar dessa forma, porque eu acho que o professor que trabalha nas licenciaturas pode até concordar comigo. Eu vejo que muitos estudantes escolhem fazer o curso de licenciatura, mas muitos ainda não sabem, né, o que é a carreira de ser professor. E, às vezes, até por questões de notas do Enem, enfim, eles escolhem o curso de licenciatura, mas eles não se identificam, né, com a profissão. Então, às vezes, até mesmo no curso de licenciatura, seria interessante que eles pudessem aprender um pouco mais sobre a profissão, né? Mas, pelo que o Matheus perguntou, realmente no ensino médio. Então, eu acho que esse trabalho pode ser feito, né? Eu acredito que é muito válido, porque eu não sei se vocês concordam, mas, assim, poucos são os estudantes, principalmente daqueles que estão na fase de um Enem, que eles querem ser químicos. Não é comum, né? O aluno escolhe muitas das vezes ser químico porque ele teve um bom professor de química, né? E aí ele começa a se interessar pela área. Mas é importante que a gente tenha esse olhar que a química vai muito mais, vai além simplesmente trabalhar numa fábrica, numa indústria, né?
Isso, professor Jorge. Inclusive, no projeto de extensão que eu coordeno, os alunos da graduação, que são nossos monitores, né, são treinados nos laboratórios e para receber essas crianças na universidade, são alunos de diversos cursos da graduação que se interessam. Então, é interessante, eu tive um aluno da arquitetura que ficou um ano no projeto dentro do laboratório de química trabalhando. E ele teve uma outra visão. Então, esse projeto, eu vejo que ele proporciona aos alunos, né, das diferentes graduações, né, ter uma visão, né, mais ampla da ciência. E A assim as Gabriela, crianças também. a Desculpe. Gabriela faz uma pergunta ali muito interessante, Isso. né? Ela pergunta: o professor acredita ser possível dar conta de todo o currículo, além de realizar atividades como as que você trouxe? Então, Gabriela, esse é o problema que a gente tem. Porque o professor que está na sala de aula, ele fica preocupado no cumprimento desse currículo. Se nós formos analisar os projetos pedagógicos da escola, se nós formos analisar as diretrizes, por exemplo, né, aqui no estado do Rio, nós temos, até que mude, o chamado currículo mínimo do estado. Então, se nós analisarmos o currículo, aquilo que o professor deve trabalhar, pelo menos como proposta curricular de química, ele não faz outra coisa a não ser dar aula temática. Né? Então, Gabriela, eu acho assim, quando existe uma liberdade, aí eu estou falando do professor que tem a liberdade de poder fazer o seu planejamento. Então, ele pode inserir, sim, ele pode inserir a sua prática na sua prática, como, por exemplo, a Thaisa, ela é professora de Química, então ela tem momentos na aula dela onde ela trabalha com propagandas televisivas, percebe? Então, eu posso trabalhar, né, com atividades que correlacionam à pesquisa dentro do meu currículo que eu tenho que trabalhar. Mas existem escolas, ô Gabriela, e eu estou falando com experiência própria, que essas escolas não permitem que o professor modifique o layout daquilo que ele vai ter que trabalhar. Então, ele tem lá as aulas extremamente engessadas e ali ele tem que cumprir aquele currículo. Então, realmente, para esse tipo de atuação docente, fica difícil trazer a pesquisa na sala de aula. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Mais uma A pergunta. professora... Professor, Sim. desculpe. Não, tudo bem. Pode ser? Observar antes na prática para depois estudar a teoria pode auxiliar no aprendizado? E aí você fala na prática, na parte experimental, né? Então, você observar... Então, seria uma atividade, por exemplo, da química, que eu posso fazer uma atividade experimental, demonstrativa, e aí depois é que eu vou falar na teoria. Seria isso que a Luana está perguntando, acredito. Né? Luana, existe esse viés sim. Tá? E aí eu trago para você um eixo de pesquisa muito interessante, que é o eixo das atividades investigativas, né? Onde você traz uma pergunta de caráter científico e você coloca o aluno como protagonista. Então, na verdade, você vai dando caminho para que o aluno ele vá buscando esse conhecimento e você passa a ser o mediador. É um trabalho de metodologia ativa, né? Então, eu posso fazer com que um estudante, né, um grupo de estudantes, observe um determinado fenômeno, tá certo? Um experimento, por exemplo, laboratório, e aí eu vou conduzindo para que ele vá buscando, né, informações teóricas, eu trago de novo esse saber que ele vai adquirir e eu vou fazendo ali os ajustes e trazendo a teoria a partir dessa observação experimental. É possível a gente fazer isso sim, e existem vários trabalhos que mostram, né, como é que nós podemos não usar simplesmente as aulas experimentais para mostrar que a ciência está correta, né? Isso aí é importante a gente ressaltar, porque é um olhar do ensino de ciências que não é legal, pelo menos na minha visão, de que a gente vá para o laboratório simplesmente para mostrar que a prática está correta. E vocês fazem isso direto, nós fazemos isso nas licenciaturas, eu acredito que eu estou pegando aqui no pé, né, e fazendo uma ponderação, por exemplo, uma aula de experimental de química geral. Se você tem que fazer uma precipitação, o precipitado tem que ficar amarelo. Se ficou verde, você não questiona. O professor fala, errou, repete, porque tem que ficar amarelo. Mas ficou verde, professor? Não, mas tem que ficar porque o roteiro está ali. E eu começo a seguir roteiros experimentais como se fosse uma receita de bolo. Percebe? Então, nós precisamos mudar um pouco esse viés
que nos acompanha durante muito tempo dentro da área do ensino de ciências, particularmente do ensino de química. Professor, como você vê esta questão do retorno após a pandemia à sala de aula? Pois tivemos muitas mudanças atualmente, principalmente frente ao acesso deles à tecnologia. Teremos que repensar para, acho que para o próximo ano, Né? ficou cortado. E retroceder, Então, pensar para o próximo, retroceder, não. Quem fez essa pergunta foi a professora Juliana? Não sei. Creio que sim. Acho que Isso. sim. Então, professora Juliana, eu acho que isso, acho não, tenho certeza, né? Todas as nossas vidas estão diferentes como professores, como pessoas, enfim. Nós nunca poderíamos imaginar que um evento, por exemplo, como o Sindactili, ou então outros eventos da área de ensino de ciências, que nós pudéssemos estar aqui, né, nesse momento remoto. E a partir, né, desde o começo da pandemia, houve uma inovação muito grande em relação de usos de recursos tecnológicos, no que nós chamamos, né, de aula remota. Na verdade, eu chamo de encontro remoto. Desculpe o que eu vou falar, mas eu não consigo verificar a relação realmente de ensino e aprendizagem que nós estamos tendo. Eu acho que nós temos encontros remotos, onde nós discutimos algumas situações de ensino, onde os nossos estudantes ali estão sendo acompanhados. Mas a relação de ensino e aprendizagem que está sendo feita, muitas das vezes, ela deixa a desejar, porque a gente não está falando de educação à distância, nós estamos falando simplesmente de um momento emergencial, e todo mundo sabe disso, né? Então, assim, eu acho que nós temos muito a aprender nesse sentido. Porém, eu vejo que no retorno, né, quando a gente tiver um retorno, nós teremos visões muito diferentes de tecnologias educativas. Porque nós tivemos que, a fórceps, entrar no mundo que muitas das vezes nós ficávamos um pouco receosos para, né, abraçar, usar tecnologia na sala de aula, trabalhar com situações síncronas e assíncronas. Então, e essa situação realmente, né, pós-pandemia, ela vai perdurar nas nossas vidas, não só na nossa vida de docente, mas na vida do estudante também. Eu vejo que os estudantes, isso eu já tenho falado com alguns professores em formação, ele não vai ser mais passivo em relação a determinadas situações, ele vai cobrar mais. Então, ele está agora num mundo, né, tecnológico, educacional, que ele está verificando alguns recursos que ele não vai aceitar mais um professor, quando voltar para a sala de aula, não trabalhar com esse recurso. Eu não sei se vocês veem dessa forma, mas isso vai ser cobrado. Então, eu acho que nós, professores, precisamos urgentemente pararmos e verificarmos o que vem a ser realmente o ensino híbrido, o que vem a ser o uso de uma metodologia ativa, os recursos que nós estamos usando agora de maneira emergencial, mas como é que esses recursos podem fazer parte da nossa vida acadêmica, né? Então, eu acho que muitos de vocês falam assim, poxa, eu acho que agora eu vou sempre fazer reunião desse tipo, ou sempre eu vou trabalhar com esse tipo de recurso, porque eu não conhecia, estou gostando. Então, esse olhar para o novo, que na verdade não é novo, né? A gente sabe que tem muitos recursos aí que já existem há muito tempo e simplesmente a gente só está colocando na prática, precisam ser revistos. E aí foi o que o Rodrigo pergunta ali, né? Se é possível manter pós-pandemia um ensino híbrido para o ensino de química, né? Parte de um laboratório e parte teórica online. Pois é, Rodrigo, eu estou vivenciando isso como coordenador de curso, né? Hoje mesmo nós tivemos uma reunião onde professores do meu curso que tem disciplinas, por exemplo, físico-química, né? Química orgânica, nós temos disciplinas que são teóricas e práticas. E aí, o professor, ele está verificando como é que ele vai fazer, né, com a parte laboratorial. Eu acho sim, Rodrigo, acho que a gente vai poder rever realmente as possibilidades do ensino híbrido, né, e também verificarmos que existem recursos que não vamos assim, num curso de formação de professores, principalmente, não vai diminuir o saber do professor se ele, por exemplo, usar um simulador ou se ele trabalhar com um vídeo experimental, percebe? Então, eu vejo que nós precisamos estudar, e aí foi o que eu falei, não só estudar, mas a gente precisa olhar como pesquisador.
né, porque a gente precisa verificar as teorias que nos são colocadas, e a gente tem muitos estudiosos que estão aí trabalhando em cima dessas tecnologias, e verificar que é possível que a gente tenha, né, um ensino também híbrido, mesmo trabalhando na parte experimental. E aí vai ser o quê? Nós precisamos de união entre as cabeças. Na verdade, não só os professores, mas os estudantes também eles vão dar um feedback de tudo. Porque quando a gente trabalha, e muitos professores estão trazendo atividades que são remotas, mas a gente precisa entender que não é o professor sozinho, o estudante está ali. E a gente precisa desse retorno do estudante. Então, isso também faz parte de uma pesquisa em sala de aula, só que agora estão numa sala de aula virtual, né? Então, isso é importante também. Mais alguma questão? Na realidade, esse é um tema, né? Esse ensino remoto, projetos de ensino remoto, educação à distância, é um assunto realmente que vai longe, né? Vai longe, né? Se a gente começar a falar mesmo a respeito, né? Todos nós estamos passando por essa situação, né? Eu mesma, e todos os colegas, né, enfrentando, tendo que estudar para aprender a lidar com as novas ferramentas, plataformas, isso é um tanto exaustivo. Mas a gente vê que sempre na diversidade, professor, também a gente tem uma oportunidade, né? É verdade. E eu sinto que estou aprendendo, acho que estamos todos aprendendo, e Todos não nós estamos só aprendendo. tecnologia, aprendendo a viver também. É isso aí, Né? com certeza. Com certeza. Ok, estamos Eu agradecendo, agradeço. então. Eu agradeço realmente de coração, né, o fato de estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, muito obrigado. Parabenizo, né? Eu não conhecia o Sindactili, mas aí comecei a verificar na internet, né? Verificar o anterior, esse primeiro, o segundo, enfim. Vejo como, né, a equipe tem se empenhado. Vi ontem, né, o carinho que vocês têm com os pesquisadores, as apresentações, a parte cultural também, vocês estão de parabéns, e que nós possamos ter Obrigada. vários SINDAC, né? Amém. Muito bom, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, foi uma honra recebê-lo conosco. A Muito honra é minha. obrigada, professor.